Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui no meu canal. Neste vídeo vou estar mostrando para vocês aí um pouquinho sobre o CI/CD do Delphi utilizando o GitLab Runner. Então esse vídeo compõe aí a nossa série de CI/CD aqui do canal. E nesse vídeo eu gostaria de estar mostrando uma outra opção para você estar criando aí a sua esteira de desenvolvimento. No vídeo anterior eu mostrei ali como configurar a nossa pipeline usando o Jenkins, que ele é como se fosse um garçom, ele que vai auxiliar ali nos nossos jobs, né, nos nossos steps de construções. Porém, há algumas ferramentas aqui de CI, né, alguns repositórios, neste caso o GitLab, também tem recursos ali para o GitHub, a gente consegue fazer nossas próprias pipelines a partir desses repositórios, dessas ferramentas. Então, eliminando ali o Jenkins, tá? Então, assim, o Jenkins, ele é uma opção que muitas empresas utilizam, também faz outros tipos de construções. O Jenkins, a gente pode fazer qualquer tipo de trabalho ali, automação, usando o Jenkins. Porém, com o CI/CD, a gente vai perceber neste vídeo que utilizando o GitLab Runner, né, especificamente do GitLab, vocês vão ver o poder que a gente ganha ali em estar utilizando ao invés de estar utilizando ali o Jenkins, tá? Então, é isso que eu quero demonstrar aqui neste vídeo. Então, vamos lá. Falando um pouquinho aqui na apresentação, então essa aqui é a nossa famosa, eu gosto muito dessa imagem que representa ali o CI/CD. Então, nos vídeos anteriores eu mostrei fazendo ali a construção, né, construindo ali o nosso projeto usando o Jenkins. Porém, nesse vídeo vocês vão ver que a gente não vai estar utilizando aqui o Jenkins, e sim a gente vai estar construindo a partir do próprio GitLab, tá? Então vocês vão ver essa partezinha aqui da nosso CI/CD em funcionamento direto ali no nosso GitLab. Vai ser bem bacana esse vídeo. Mas antes da gente ir na prática aqui, alguns requisitos que a gente precisa ter para colocar aí a nossa esteira de desenvolvimento em operação, né? O primeiro delas, a gente tem que ter um servidor do Windows. Por que um servidor do Windows? Porque a gente precisa ter uma instalação válida do Delphi ali naquele servidor, para a gente poder compilar ali o nosso projeto. Até existem ali, até fazendo algumas pesquisas, já conseguiram fazer a instalação ali em um Docker e tudo mais, para poder fazer ali a compilação. Porém, para a gente que está começando, né, vocês, né, que estão ali criando a sua primeira pipeline, eu recomendo ir ali pelo servidor do Windows, porque é bem fácil, né, a gente ali instalar o nosso Delphi ali, e para a gente poder fazer a nossa compilação via linha de comando, tá? Então, assim, para quem não tem ali a instalação do Delphi, eu tenho o meu servidor, já consigo usar ali a nossa pipeline, vocês não vão conseguir porque precisa compilar ali o Delphi por linha de comando, tá? Então, vocês têm que ter uma instalação válida ali do Delphi, tá? Outro requisito que a gente vai aprender aqui no vídeo é que a gente tem que configurar um GitLab Runner lá no nosso servidor do Windows e apontar para o nosso repositório, né, para o nosso GitLab. Então a gente tem que criar isso daí para quando a gente fazer o nosso commit, ele enxergar que a gente tem um GitLab Runner customizado e rodar, né, o nosso job, nossa pipeline direto no nosso servidor do Windows. É isso que a gente vai fazer aqui neste vídeo. E por último aqui eu também vou estar demonstrando aqui o arquivo de construção, que é o arquivo ali da compilação do nosso projeto em Delphi, também a execução dos nossos testes unitários e a configuração que a gente precisa, né? A gente precisa basicamente de um arquivo YAML para o GitLab poder fazer ali a construção de todos os steps, né, os jobs da nossa pipeline, tá? Então seria isso aqui os nossos requisitos, então bora lá para a prática, né, pessoal? Bom, então vamos lá. Como que a gente faz para estar fazendo então toda essa introdução, né, que a gente comentou, como que a gente configura? Primeiro de tudo, a gente tem que configurar um runner, né, um GitLab Runner aqui na nossa conta e vincular ela ao nosso projeto, tá? Então aqui eu já estou com o nosso projeto de calculadora aqui aberto. Então para a gente criar o nosso runner, o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui em Settings e tem aqui o menu de CI/CD. Então clicando nesse menu, ele vai aparecer aqui os runners, tá? Então quando a gente expande esses runners, ele mostra todas as instâncias nativas aqui do próprio GitLab. Então essas que estão verdinhas aqui são as que estão em operação, tá?
E essas instâncias, tá, são próprias do GitLab. Então, provavelmente ali, né, dependendo ali do sistema operacional, ou ele vai rodar Docker se for Linux, né, ou ali Windows, ele, né, provavelmente ele vai ter alguma forma de estar rodando essa máquina. E a gente não tem controle sobre elas, tá? Então, todas essas instâncias que estão aqui do lado direito são instâncias específicas do GitLab, tá? Então, ali são instâncias que, ó, por exemplo, que eu falei do Docker, ó. Então, essa instância ela roda utilizando o Docker, tá? Então, e essa aqui de cima ela roda Windows e assim por diante. Então, essas daqui são as instâncias próprias do GitLab, tá? E para a gente poder criar uma nossa instância, ou seja, para ele poder usar o nosso servidor Windows ou o servidor Linux, aí depende da necessidade aí de cada um, a gente tem que clicar aqui para criar então um novo Project Runner. Clicando aqui, então ele vai pedir qual que é o sistema operacional. No nosso caso aqui desse vídeo eu vou estar ensinando utilizando o Windows Server, tá? E marcamos aqui, não vamos usar nem Docker nem Kubernetes, tá? Porque a gente vai utilizar o próprio servidor lá. E aqui a gente vai colocar uma descrição. Aqui eu vou colocar o Delphi. Isso aqui é uma marcação para poder identificar melhor ali na hora da gente sinalizar qual instância o runner está sendo rodado. Então a gente marca aqui Delphi. As outras opções aqui a gente pode deixar tudo opcionais, né? A gente não precisa estar marcando, aí vai dar a necessidade aí de cada um. E aqui a gente pode estar criando aqui o nosso runner, tá? Beleza. Quando a gente manda criar o nosso runner, ele apenas criou, né, fez um cadastro, né, o famoso CRUD, aqui no nosso GitLab. Agora a gente tem que fazer esses passos aqui no nosso servidor do Windows. Então é isso que a gente vai fazer. Então ele fala para a gente executar este comando lá no nosso servidor. Então o primeiro passo é a gente copiar e colar esse comando para a gente registrar o nosso Git Runner aqui lá no nosso servidor. Só que para isso a gente tem que instalar o Git Runner no nosso servidor. Então esse aqui é um passo para a gente registrar. Só que se você não tem ele instalado no teu servidor, você tem que executar esse passo aqui, ó. Então clicando aqui em como instalar um GitLab Runner, ele mostra aqui todo o passo a passo. Então, por exemplo, no nosso caso é o Windows e aqui a arquitetura é, né, 64 bits aqui. Tá? Que é o servidor que eu vou demonstrar aqui nesse vídeo. Então por isso a gente pega e faz todo esse passo a passo aqui. Tá? Então eu vou copiar esses comandos, maravilha. E aqui eu vou abrir um servidor que eu tenho aqui para a gente exemplificar. Então aqui eu vou estar abrindo um Notepad, trazer para cá aqueles comandos que a gente acabou de copiar. Maravilha. Então, primeiro de tudo, ele fala para a gente criar uma pasta no C2 ponto com o nome GitLab-runner, tá? Isso aqui é só um exemplo de pasta, mas aí vamos seguir esse conceito, tá? Para não ter erro. Então, vamos copiar esse primeiro comando e aqui eu vou estar abrindo o PowerShell para estar executando esses camaradas. Então, deixa eu abrir aqui o PowerShell e eu recomendo assim a gente sempre executar como administrador, tá? Então, beleza. Então, vamos executar esse primeiro comando. Show de bola. Então, ó, ele já criou aqui uma pasta chamada GitLab Runner. Depois, o que ele pede aqui? Ele pede para a gente, né, navegar até essa pasta. Então, vamos navegar usando cd. Beleza, já estamos dentro dessa pasta. E depois ele pede para a gente baixar o instaladorzinho desse GitLab Runner. Então, vamos pegar aqui e vamos baixar este programinha. Maravilha, então aqui eu fiz um corte no vídeo, porque levou aqui cerca de uns 3 minutinhos para baixar aqui na minha máquina. Então ele já fez o download aqui do arquivo, né, do instalador. Depois então ele pede para a gente realizar a instalação. Então primeiro vamos executar aqui a instalação. Beleza. E depois ele pede para a gente iniciar o GitLab Runner. Então, vamos iniciá-lo aqui agora. Maravilha. Bom, então feito isso, a gente já executou então todo esse passo a passo. Vamos fechar aqui então, a gente não precisa mais dele. E agora sim a gente pode voltar lá para o GitLab e fazer esses passos para poder registrar então o nosso GitLab, o nosso Git Runner que está aqui no GitLab lá com o nosso servidor. Então deixa eu fechar aqui esse outro passo a passo. Beleza, então o primeiro deles é a gente executar esse comando.
que esse comando ele executa lá o programinha do GitLab Runner no nosso servidor e registrando então direto com a conta do GitLab e passando o token aqui de acordo com a nossa conta, né? Então vamos copiar esse comando, voltamos para o servidor, colamos aqui e executamos. Aqui ele vai pedir alguns nomes, né? Algumas credenciais, tá? Então aqui no caso, a primeira delas, ele pede qual que é o caminho do repositório, né? Ou seja, do GitLab. No meu caso, eu estou utilizando o GitLab nas nuvens mesmo, o cloud. Eu não estou usando ele on-premise. Ele não está instalado aqui no meu servidor. Eu uso direto o que está lá no site, né? A versão cloud. Então aqui eu posso dar enter aqui. Ele vai pegar o próprio GitLab, beleza? Depois ele pede para a gente dar um nome para o nosso runner. Então, no meu caso, eu vou deixar aqui o padrão, que é o nome da máquina que ele trouxe aqui. Beleza. E ele já vai começar a fazer aqui. Ah, tá. Aqui ele vai pedir também, ó, qual que é o tipo de execução que a gente vai fazer. Então, ele pergunta se é customizada, se é VirtualBox e assim por diante, tá? No nosso caso aqui, eu vou estar escolhendo Shell, tá? Porque a gente vai utilizar e fazer todos os comandos via Shell. Então aqui vamos escrever shell, beleza, e ele já foi registrado com sucesso. Então agora voltamos lá para o nosso GitLab, e o segundo passo, ele pede para a gente então executar, né, rodar aqui o GitLab. Tá? Nesse caso aqui, o nosso GitLab ele já está em execução. Então vocês podem ver que aqui embaixo ele já até escreveu aqui, ó, que para a gente ver, né, que ele foi criado, a gente tem que voltar lá nos nossos runners, tá? Então, clicando aqui em View Runners, ele vai voltar aqui para a relação e olha aqui que legal, pessoal. Então, ele já está enxergando lá o nosso running em execução. Então, estando verdinho aqui é porque deu 100% ali a configuração. E se a gente voltar aqui para o servidor, pode até fechar agora o prompt, vocês podem ver que ele criou então o GitLab Runner. E aqui dentro tem toda a configuração, né? Então a gente tem aqui o config tons. Esse config tons é o que tem todos os parâmetros que a gente colocou ali, né? As configurações da nossa instância do GitLab. E aqui depois vocês vão ver que vai aparecer as pastas dos jobs que a gente vai criar para o nosso projeto, tá? Então em seguida eu vou estar demonstrando isso aí para vocês. E nesse caso aqui, o GitLab ele é instalado como serviço para o nosso Windows. Então, se a gente abrir aqui o Windows R e abrirmos aqui o services.msc, vocês vão perceber que lá embaixo no GitLab ó, tem um camarada aqui, um serviço chamado GitLab Runner, que está em execução. Ou seja, ele instalou como serviço já aqui para gente. Então, se por acaso a gente precisar reiniciar o nosso Windows Server, ele já vai subir automaticamente, né? Obviamente, se isso aqui estiver como automático, né? Ele já vai subir pra gente ali, tá? Então, é bem bacana esse recurso aqui, tá? Beleza, então, em seguida a gente vai estar continuando, né? A gente vai configurar ali o nosso projeto para poder executar a nossa compilação a partir aqui do nosso runner. Só que assim, antes da gente ir lá e fazer toda essa configuração do nosso projeto, a gente tem que trocar o programa padrão que o GitLab ele configura, né? Ele pré-configura para poder rodar ali os nossos scripts. Então, voltando aqui para nossa pasta do GitLab, a gente tem que editar esse config tons. Então, vou abrir ele aqui com um bloco de notas mesmo. E aqui vocês podem ver ó, que aqui ele tem a forma que ele executa, tem toda a questão da URL, o token do projeto e assim por diante, né, do Gitrunner. Aqui ele fala né, que o executor ele vai ser via shell, que foi o que a gente escolheu ali na instalação, na configuração. E aqui o shell ele está usando aqui um programinha, ele espera né, usar um programinha chamado PWSH. Porém, esse programinha não é ele que a gente vai utilizar. Eu nem tenho ele instalado aqui nesse servidor. Então aqui basta a gente trocar pelo próprio PowerShell. Então aqui é só a gente escrever então, ó, o Power e aqui a gente colocar o Shell, que é ele que vai ser executado ali quando a gente for rodar os nossos jobs. Então salvando o arquivo aqui, aí eu recomendo vocês voltar para o GitLab aqui para o serviço e reiniciar para ele puxar ali as novas configurações, tá?
Então, assim, se a gente não fizer essa troca para o PowerShell ou para um outro executor de script, vocês vão ter um erro parecido com esse que eu vou estar mostrando. Ó. Então, ele vai tentar, na tua compilação, né, ele vai tentar executar ali o shell, utilizando, então ele vai tentar encontrar esse programinha instalado. Então, se você não tem ele, ele vai apresentar esta mensagem, tá? Então, é isso que a gente não quer. Então, por isso que agora, já no início, eu já estou ensinando vocês a trocarem ali para o PowerShell aqui dentro do config tools, beleza? Bom, pessoal, então como que a gente faz o nosso primeiro commit aí usando o Git Runner para a gente testar então a nossa pipeline, né? Ou seja, nossa esteira de desenvolvimento. Nos vídeos anteriores aqui do canal, eu ensinei vocês a configurar usando o Jenkins, tá? Então assim, esse vídeo é uma opção a mais ali, uma opção diferente, para poder estar usando ali o Git Runner. Então vocês vão ver que é bem mais simples de estar fazendo a configuração e vocês vão ver o poder que a gente ganha utilizando a própria ferramenta do GitLab. Então vamos lá. Então aqui eu já tenho um branch que eu criei a partir da develop, chamado primeiro commit com o Git Runner. Então, para a gente poder utilizar então nossa pipeline, o primeiro requisito é a gente ter esse arquivo aqui na raiz do nosso projeto, que é o gitlab.ci.yml, ou seja, o YAML, né? Então, esse arquivo tem que estar na raiz do projeto. Estando na raiz do projeto, todo commit que vocês fizerem, ele vai realizar todos os steps ali na nossa pipeline. E o que compõe esse arquivo? Então, eu vou estar abrindo aqui o nosso bloco de notas para explicar para vocês aqui. Então, eu vou estar disponibilizando esse exemplo aqui na descrição do vídeo, mas essa aqui é apenas uma pipeline simples que eu montei para gravar para o vídeo e explicar aqui para vocês. Então, nessa pipeline, nós temos aqui dois estágios. Tá? O primeiro deles é o que a gente faz a compilação do nosso projeto, e o segundo é que a gente roda os nossos testes unitários. Tá? Ou seja, se quebrar qualquer um desses steps ali, vocês vão ver que a gente não vai conseguir mergear, fazer ali a mesclagem para master, né, para develop do nosso repositório. É isso que a gente vai simular aqui com vocês. Então, como que a gente configura? Então, esses aqui são as declarações dos nossos steps, né, os estágios ali do nosso pipeline. E aqui embaixo são as configurações de cada estágio, né, de cada step. O primeiro deles, que é a compilação do nosso projeto, então a gente fala que ele está vinculado ao estágio do compilação do compile project, tá? E aqui é o script. Como a gente está utilizando o Windows Server lá, que vai rodar no nosso Git Runner, então eu criei um .bat, que eu já vou explicar aqui o que tem nesse arquivo, que basicamente ele vai executar esse .bat e lá ele chama o compilador lá do Delphi para poder compilar o nosso projeto. Então basicamente é isso que ele faz. E mais nada impede também de vocês colocar o comando aqui dentro também, tá? Então aí fica a critério aí de cada um. Então esse step, se falhar, né? Ou seja, se tem uma configuração aqui que vamos supor que o nosso step ele ocorre uma falha, só que é um falso positivo, por exemplo. Então vocês também conseguem colocar true. No nosso caso, não. Se falhar aqui, a gente não quer permitir que nossa pipeline continue. Então por isso que aqui a gente coloca false. Esse only aqui é para a gente marcar em qual branch ele vai rodar esse nosso step. Nesse nosso caso, ele vai rodar apenas em todos os merge requests, na master, na main ou na develop. Então, se vocês estiverem testando uma branch e vocês não querem rodar ali a compilação do teu projeto no Delphi, vocês conseguem fazer isso, é apenas tirar ele da nomenclatura, né? Seguir qualquer nomenclatura diferente desse daqui, aí ele não passa esse step, tá? Então é como se fosse uma exceção, né? E aqui é o pulo do gato, né? Então aqui esse tags, lembra que ali no começo do vídeo, ali nas configurações do nosso Git Runner, a gente demos, né, o nome de uma tag para o nosso runner. Ou seja, é essa tag que identifica para o GitLab que vai ser rodado no nosso runner, ou seja, no nosso servidor do Windows. Então aqui a gente colocou tags e estamos forçando para ele rodar especificamente no nosso servidor, que é o Delphi aqui. Se a gente não colocar essa tags aqui, o GitLab ele vai pegar qualquer instância aleatória dele ali, tá?
Então, por isso que a gente prefixa aqui que vai ser rodado ali no nosso servidor Windows. Por quê? Porque lá no Windows a gente tem o instalador do Delphi, e para a gente compilar o Delphi, a gente precisa, né, por linha de comando, ter a instalação ali no nosso servidor. Então, por isso que a gente fez esse esquema aqui. E o segundo step, basicamente, é a execução dos nossos testes unitários. Então, aqui a gente associa o estágio do execute test, que é o que tá o mesmo que está aqui em cima. O script aqui eu estou compilando novamente o nosso projeto, e aqui eu pego o executável que ele compilou nos testes unitários e executo. Da mesma forma, eu não estou permitindo falhas, então se der falha ele tem que, né, barrar ali o nosso merge request. Aqui é a mesma coisa para os nossos branches, tá? E aqui também a gente tem que marcar que vai ser rodado no nosso runner Delphi. Maravilha! Feito isso, então, vocês salvam esse arquivo. E o segundo passo é ter esse arquivo na raiz, né? No meu caso, porque eu estou usando esse ponto .bat. Então, eu tenho esse arquivo aqui na raiz, que eu já vou copiar, ó, que é o compilador.bat. Que se a gente abrir ele aqui, ó, basicamente, ó, ele faz uma chamada lá para esse ponto .bat da embarcadeiro, que é o rsvars, que é onde ele seta, né, todas as variáveis de instalação do Delphi, tá? SDK e assim por diante. Então tem que estar com o Delphi instalado na máquina para ele poder setar. Nesse caso aqui eu estou com a versão, se eu não me engano, é a versão 11. E aqui em seguida ele faz o ms build para construir o nosso projeto, e aqui eu estou construindo com base no nosso grupo. Ou seja, ele vai construir tanto os fontes quanto também o projeto dos testes unitários, beleza? Então, eu quis colocar aqui num ponto .bat porque fica mais fácil do que a gente colocar vários comandos ali naquele script, tá? Então, aí vai a critério aí de cada um. Beleza? Bom, então, tendo esses dois arquivos aqui, basta a gente submeter, então, eles lá para o nosso GitLab. É isso que a gente vai fazer. Então, eu vou abrir aqui o nosso source tree. Aqui em File Status, já vai aparecer aqui, ó, que não está versionado, né? Porque é a primeira vez que a gente está versionando. O GitLab-CI. Então, a gente sinaliza aqui que a gente vai subir esse arquivo e também vamos subir esse ponto .bat, que é o do compilador. Maravilha! Então aqui eu vou colocar primeiro CI com o Git Runner. Maravilha, eu vou dar um push e vamos commitar. Né? Eu já marquei aqui para dar o push automaticamente. Maravilha! Voltando aqui então para a página do GitLab, se a gente dá um F5, beleza, ele está carregando aqui, merge request, vamos ver. Aqui ó, ele já tem então o nosso feature aqui, eu vou criar então o merge request. Aqui eu vou associar para mim mesmo e vou criar aqui o nosso merge request. Maravilha. Então, ó, nesse momento, ó, ele está rodando aqui nossa pipeline, ó, que legal. Se a gente clicar aqui, ele vai abrir a nossa pipeline. Olha que bacana, pessoal. Então, olha o poder de estar usando aqui o nosso Git Runner, né, juntamente com as pipelines. A gente consegue criar várias steps aqui da nossa esteira de desenvolvimento. Então, por exemplo, nessa esteira simples, a gente está compilando o nosso projeto e depois executando nossos testes unitários. Então, se a gente clicar aqui no Compile Project, vocês vão ver, ó, que temos aqui, ó, todo o passo a passo. Olha que legal, ó. Aqui do lado direito aqui, ó, superior, então ele mostra que a gente está utilizando o Delphi, aqui a tag Delphi, beleza? E aqui o nosso runner, tá? Então se a gente verificar esse runner, ele rodou lá no nosso Windows Server, tá? E aqui tem toda a configuração, ó, todos os comandos, né? Então, ó, ele está usando o executor shell, usando o nosso PowerShell. Olha o nosso servidor aqui, ó, que bacana. Então esse aqui é nosso servidor Windows que a gente configurou. E aqui, ó, ele está baixando o nosso repositório para depois, ó, chamar o nosso compilador. Então aqui ele roda todo o nosso compilador, criando, né, ó, que legal, criou a pasta lib, a pasta bin do nosso projeto. E aqui ele fala, né, que só teve 3 warner e nenhum erro. E passando o nosso job, bem bacana, né? E se a gente voltar e ver o nosso teste unitário, vocês vão ver aqui que também, mesma coisa, ó. Então ele está usando shell, usou aqui nosso Delphi, né, nossa VM lá, nosso Windows Server. Aqui ele compilou nosso projeto e aqui no final, ó, ele já executou os nossos testes unitários.
Então executou um por um, aqui legal, teste soma 1, teste soma 2, ou seja, encontrou dois testes e os dois testes passaram com sucesso. Né? Então, bem bacana. Então, se a gente voltar lá para o nosso Merge Request, deixa eu clicar aqui no Merge Request, clicar aqui, ó, primeiro CI com o Git Runner, vocês vão ver, ó, que está habilitado para a gente fazer o nosso merge. Bem bacana isso, né? Só que antes da gente mergear, eu vou simular com vocês uma falha para vocês verem o poder de estar utilizando, então, o Continuous Integrations no nosso projeto. Só que antes disso, vamos abrir aqui o nosso servidor, que eu quero mostrar para vocês como que fica, então, quando a gente roda uma build, né, um pipeline ali no GitLab. Vocês podem ver que ele criou uma pasta chamada Builds, aqui dentro lá do GitLab Runners. Abrindo aqui o Builds, vocês vão ver que ele cria aqui uma nomenclatura do build dele, beleza? Aqui nós temos aqui a pasta 0, build 0, e aqui o treinamento ele coloca aqui o grupo, né? O grupo do nosso GitLab. E aqui temos a calculadora. Né? O grupo não, né? Esse aqui é o projeto em si. E aqui vocês podem ver que tem todos os arquivos do nosso projeto. Olha que legal, ó, o arquivo que a gente acabou de versionar, o outro arquivo do compilador. E quando a gente compila, vocês vão ter aqui, ó, pasta bin, tem aqui o executável do unitário e o do projeto. Ó. Se a gente abrir aqui o projeto, ele aparece aqui a nossa calculadora. Então, bem bacana, né? Ou seja, ele já faz o clone do nosso repositório aqui na nossa máquina e faz aí toda a questão de executar, fazer o teste unitário e assim por diante. Lembrando que vocês têm que ter o Git, né, para ele poder fazer abaixar ali os fontes e tudo mais. E temos aqui toda a questão do nosso projeto. Beleza, então feito isso, vamos simular uma falha para vocês verem como que fica aqui. Então vamos simular dois tipos de falha. Uma que é a falha do primeiro pipeline. Então vamos clicar aqui no pipeline. Então a gente vai fazer uma falha deste pipeline aqui e deste pipeline para vocês verem como que funciona. Então eu vou estar abrindo aqui o nosso bom e velho Delphi, tá? Estou utilizando aqui a versão Community, aqui localmente, né? Aí vocês vão ver como que é o poder aqui do pipeline. Então vamos abrir aqui o nosso grupo de trabalho. Beleza. Aqui no nosso fonte do nosso projetinho, eu vou estar forçando aqui um erro de compilação. Então vamos vir aqui, ó, vamos colocar qualquer caractere aqui, beleza. E no nosso teste unitário também vamos forçar uma falha no nosso teste. Então aqui vamos colocar aqui o 04. Beleza, maravilha. Vamos voltar então aqui no nosso source tree, file status, e vamos submeter então essas duas alterações. Então vamos supor que o desenvolvedor ele fez essa falha aqui no nosso código, e para a gente não fazer a mesclagem ali e tá com uma versão quebrando lá no repositório, a gente consegue usar então o Git Runner com o poder da pipeline para a gente barrar esse tipo de situação. Então vamos marcar aqui para versionar, né, para comitar esses arquivos. Vamos colocar aqui uma descrição, então já mandar aqui com push, maravilha, commit. Beleza, então ele mandou lá. Se a gente voltar aqui, ó, vamos voltar lá para o nosso merge request. Clicar aqui no primeiro CI. Olha, vocês podem ver que já foi até rápido, né? Já até falhou aqui, mas vamos ver aqui, ó. Vamos clicar aqui no nosso pipeline. Olha que bacana, pessoal. Então, ó, ele já falhou na compilação. E como esse aqui seria o próximo, ele nem executa porque já falhou no primeiro. Então, se a gente clicar aqui nesse da compilação, vocês podem ver, ó, que ele executou tudo que tinha que executar, compilou, porém, ó, deu falha. Ele acusou falha aqui. Então, se ocorreu, né, ou se ocorrer no teu projeto falha ali na compilação, então ele já dá falha na tua pipeline. E se a gente voltar lá para o merge request, porque aqui eu abri um merge request para nossa develop, vocês vão ver, ó, aqui, ó. Então tem a nossa branch. Eu, né, fiz um merge request para develop, que seria ali o repositório principal, né, da onde saem as versões ali. Então vocês podem ver que o merge, ó, está bloqueado, ou seja, ninguém vai conseguir fazer a mesclagem ali. Por quê? Porque está bloqueado, porque ocorreu, né, falha na nossa pipeline. E lembrando, né, pessoal, como que eu configuro
para bloquear aqui o nosso merge request caso dê falha na nossa pipeline. Eu demonstrei isso nos vídeos anteriores, mas como é algo simples, vamos vir aqui, ó. Então é em Settings, vocês têm aqui um menuzinho, ó, Merge Request. Nesse menu de Merge Request, vocês têm que marcar essa opção aqui, ó. Apenas Merge Request Checks, né? A checagem da mesclagem ali, ele só pode ser mergeado, ó, quando a nossa pipeline ocorreu sucesso, tá? Então tem que estar marcada essa opção. Se não tiver marcada essa opção, se sua pipeline falhar, ele vai estar habilitado o botão para mergear, então não vai servir de nada aí a nossa pipeline, beleza? Bom, então agora que a gente tem, né, simulamos essa falha aqui da compilação, vamos fazer então, vamos corrigir essa falha da compilação, porém, vamos deixar essa falha do execute test. Então vamos lá. Então vamos voltar aqui para o nosso Delphi, vamos voltar aqui para o nosso projeto, vamos remover então essa falha que causamos de forma proposital, beleza? Voltamos para o nosso source tree e vamos submeter então essa alteração. Beleza? Vamos vir aqui no nosso primeiro commit, beleza. Vamos commitar. Show de bola, ele já commitou, provavelmente ele já vai estar executando então nossa pipeline. Ó, pipelines aqui, ele está executando e vamos clicar aqui na pipeline, ó. Olha que legal. É que aqui, como o projeto ele é bem simples, né? É apenas uma calculadora, ele acaba sendo rápido, né? Mas ó, ele já compilou com sucesso, porém ele deu falha aqui no nosso teste unitário. Clicando aqui no teste unitário, ele inclusive ele mostra pra gente, ó. Então ele executou aqui o nosso teste, 2 testes encontraram, porém, ó, só um passou e o outro falhou. Então ele até fala, ó, que o teste que falhou foi o teste soma 2, ou seja, era esperado 0.4, né? Só que foi encontrado 0.5. Então ele até mostra o teste ali que tem que ser corrigido, ou no caso a rotina em si, né, mudou, algo do tipo, né? Então, da mesma forma, quando dá uma falha no teste, se a gente voltar no nosso merge request, a gente não consegue fazer aqui a mesclagem, tá? Bem bacana isso. Então vamos corrigir essa falha para vocês verem que funciona, né? Ou seja, o desenvolvedor ele tem que vir aqui, então, lá no nosso teste unitário, vamos voltar aqui para 5, que é o cálculo correto. Vamos lá para o nosso source tree, fazemos aqui o nosso commit. Colocar aqui a descrição, beleza. Show de bola, vamos voltar aqui então para nosso... Aqui ele já até apareceu aqui, nossa pipeline em execução. Beleza, ele está rodando aqui os nossos testes unitários. Beleza, ó, passou com sucesso. Então se a gente voltar para o nosso merge request, o nosso botão aqui da mesclagem já vai estar habilitado. Ó, que bacana. Então a gente consegue clicar aqui e mergear essa nossa alteração aqui para nossa develop. Bem bacana isso, né? Então assim, o céu é o limite. Então aqui na nossa pipeline vocês conseguem criar vários steps. Então esse vídeo, para não prolongar muito, eu só mostrei então o passo da compilação e da execução dos testes unitários, tá? Mas aí vocês podem criar aqui vários outros steps, ou seja, vamos criar um step aqui para fazer a nossa análise estática usando o SonarQube. Também é possível. Então nos próximos vídeos eu pretendo gravar para mostrar como que a gente consegue criar, né, uma esteira de desenvolvimento na prática mesmo, que as empresas aí utilizam. Então, e fora isso, né, isso aqui é a nossa pipeline de CI, ou seja, de Continuous Integration, e tem também a nossa pipeline de UCD, que é o nosso Continuous Delivery. Ou seja, quando passou tudo no CI, a gente também consegue colocar steps para a gente poder fazer o deploy da nossa aplicação. Tá? Então, inclusive eu vou estar colocando aqui na descrição do vídeo todos os comandos para a gente estar utilizando no nosso CI. Tá? Então, aqui eu vou estar disponibilizando esse link aqui, que são todas aquelas configurações, né, que eu mencionei no arquivo YAML. Porém aqui tem, tem uma lista enorme aqui de várias configurações, então isso aqui vale a pena vocês lerem aqui para estar criando aí a esteira, né, de desenvolvimento aí de vocês. Bom,
Bom, então esse aqui foi o nosso vídeo de Continuous Integration usando ali o GitLab Runner. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui o que vocês acharam, se vocês já utilizam ele na empresa de vocês, se vocês pretendem utilizar. E os próximos vídeos eu pretendo aí gravar mais vídeos falando aí sobre esses steps, né? Quem sabe ali mostrando como fazer uma cobertura usando o Sonar e integrando ali com o nosso GitLab, né? A nossa pipeline. E também eu pretendo gravar ali um vídeo ali que seria sobre o GitHub. Então muita gente ali, muitos desenvolvedores utiliza o repositório GitHub. Então o GitHub ele tem o Git Actions que a gente consegue fazer basicamente a mesma coisa que a gente fez aqui usando o GitLab, porém com o GitHub. Então até o próximo vídeo, pessoal.